Existem duas vias, né, para sustentar o meu ponto de vista sobre esse tema. Existe a via puramente filosófica, né, que aborda aí a epistemologia, que foi aquilo que me levou às ideias que eu tenho hoje sobre esse assunto, né? E existe a via histórica, exegética, usando as ferramentas que o próprio teólogo usa, né? E talvez fosse mais eficiente eu usar essa segunda via com você. Eu vou apresentar o meu argumento aqui, tá? Usando então esse ponto. Eu vou usar a análise da Bíblia para mostrar por que não tem como ela ser a revelação de Deus, não tem como ela descrever a realidade, né? Ela é apenas a interpretação de determinados seres humanos em determinado lugar que escreveram sobre coisas das quais eles não sabiam, ou eles sabiam, mas deram uma floreada em cima, começaram a colocar conceitos fantasiosos em cima daquilo que eles experimentaram e criaram então uma mitologia que deu origem a uma religião, porque a religião nada é além da mistura de mitologia com hipnose induzida ou espontânea. E vamos então começar, né, pelo livro de Gênesis. Vamos começar do início então, já que você diz que a Bíblia apresenta Deus como um ser metafísico. Lá no princípio está escrito assim: no princípio Deus criou os céus e a terra, né? E aí depois continua falando que a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí nós já temos um problema, porque quando o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, nós temos a tendência de achar que existe uma sequência do versículo 1 para o versículo 2, como se Deus tivesse criado os céus e a terra, e aí logo depois nós encontramos essa terra sem forma e vazia, né, e as trevas ali sobre a face do abismo. Fica uma coisa meio difícil da gente entender. Só que na sequência do texto, ele diz que Deus disse: haja luz, e Deus viu que a luz era boa, né? E disse Deus: haja separação da terra, surja a terra, né? Surja a porção seca. E Deus deu o nome à porção seca de terra. É aí que está a criação da terra, né? Deus cria a terra tirando ela da água, né? A terra, segundo a Bíblia, é a porção seca. E o mar fica em volta da terra. E aí Deus vai criando, e ele vai vendo que as coisas são boas, como o texto diz. E viu Deus que era muito bom, né? Isso cria um problema, porque Deus, ele parece que é um ser que precisa passar por experiências, né? Como nós também, como se fosse uma criança que vai descobrindo as coisas para ver que aquilo é bom. E depois ele vê que não há uma auxiliadora idônea para o homem, né? Não se achava entre os animais uma auxiliadora para o homem, então Deus forma a mulher novamente. É como se Deus fosse fazendo experimentos, né? Ele vai olhando a realidade para aprender com ela. Mas aquilo que eu quero focar aqui, Farias, é que o texto em momento nenhum sugere que Deus seja o criador de todas as coisas. O autor de Gênesis não tinha o conceito de Deus como criador de tudo, mas ele diz que Deus criou os céus e a terra. Deus cria os céus, sabe como? Ele faz uma separação entre as águas. No princípio havia o mar primordial, e Deus cria os céus e a terra a partir desse material pré-existente. Em momento algum, Deus cria as águas. Deus faz uma separação entre as águas, ele coloca as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento. E Deus dá o nome ao firmamento de céu. E depois ele cria a terra, tirando a terra das águas. Lá na segunda carta atribuída ao apóstolo Pedro, no Novo Testamento, está escrito que Deus tirou a terra das águas e no meio das águas a terra subsiste, né? Então, para o autor de Gênesis, de forma nenhuma nós vivemos em uma bola molhada giratória. Não. Nós vivemos em uma porção seca, que é a terra, rodeada por águas,
E em cima de nós existe uma redoma sólida, acima das quais existem águas. Lá no capítulo 7, Deus abre as fontes do abismo. Lembra do abismo? Lá de Gênesis 1, 2, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo? Abismo de água. Esse abismo fica embaixo da terra. Depois que Deus faz com que a terra emerja da água, fica o abismo de água. E aí Deus abre as fontes para que as águas que estão embaixo da terra, que são referidas lá em Êxodo 20 também, lá nos 10 mandamentos, Deus cita, né? Não farás imagem de nada, nem no céu, nem na terra, nem nas águas debaixo da terra, né? Então, para esses autores, na mitologia deles, havia um abismo de água embaixo da terra. E no momento do dilúvio, Deus faz com que essas águas subam para a terra, e Deus abre as comportas dos céus, né? E aí as águas que estão lá em cima inundam a terra aqui no dilúvio universal. E eu poderia falar muito mais sobre isso, Farias, sobre essa visão explicitamente terraplanista, né, da Bíblia, mas eu vou me abster por enquanto. Poderia citar dezenas de outras passagens, inclusive do Novo Testamento, né, de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia ensina explicitamente que o céu é sólido e que a terra é plana. Mas eu vou parar por aqui e eu quero que você me diga o que você tem a dizer sobre isso. Sim, assim, é um tema muito bom. Eu não sei dizer se a Bíblia é um livro fidedigno ou não. Se ela é 100% fidedigno, presumo que não seja 100% fidedigno. Com certeza ela é bastante por cento fidedigno, né? Até em termos históricos e tal. A Bíblia não é um livro de mitologia. Se você, por exemplo, as mitologias lá, né, atribuídas a Homero, você vê que o gênero literário das mitologias é um gênero não literal. Ao passo que a Bíblia não. Ao passo que a Bíblia é um gênero literal, né? Então, se você puder, por exemplo, determinar o cara que escreveu cada livro da Bíblia, que são vários livros também, né? Não é um livro só. Isso, para uma época bem próxima à sua, isso é mais um fator que torne a Bíblia de crédito, assim, que você possa crer. Mas eu penso assim, sobre essa questão específica do Gênesis, que foi a que você trouxe, eu penso que é evidente que o autor, né, desses primeiros capítulos não quis fazer um tratado, né, científico, fosse imbatível pelos séculos, até quando o homem desenvolvesse a ciência, né, a astronomia, a cosmologia. Ele quis dar uma explicação que... Só um instante. Sim, você. Sim. Ele quis dar uma explicação que os leitores dele pudessem entender e que fosse acessível, assim, no sentido subjetivo. Por exemplo, quando diz que o sol parou, né? Eu usaria a mesma linguagem que a pessoa que disse lá que o sol parou. Eu usaria a mesma linguagem. Porque até hoje a gente sabe que a Terra que se move em redor do Sol, né? E a gente diz assim, o Sol nasceu, vamos ver o pôr do Sol, né? Porque é uma forma de abordagem mais eficiente para comunicar uma ideia, um pensamento. Para mim, é inclusive evidente que o autor desses primeiros capítulos não quis ser muito rigoroso, muito científico na sua descrição. Ele, sim, o propósito dele era, sim, estabelecer uma... Tá? Mas ele não quis, Falhou. evidentemente, ele não... O autor não quis? Ok. Ele... É evidente que ele quis estabelecer uma cosmologia, ok? Mas é também evidente que ele não quis ser muito rigoroso ou muito científico na sua descrição, porque, por exemplo, ele não explicou, a meu ver, deliberadamente, de onde saiu, por exemplo, a mulher de Caim, né? Ele disse lá que Deus criou o Adão, né?
edificou Eva da costela de Adão, e aí esses seriam os primeiros pais de toda a humanidade. Nós todos somos filhos de sangue dele. Essa é a tese dele. Aí teve Caim, teve Abel, e ele não explicou de onde saiu a esposa de Caim. Para mim isso foi proposital. Ele não queria fazer uma descrição muito meticulosa, muito científica. Quando eu penso que ele fala que criou-se terra, eu penso que por terra ele estava abrangendo também as águas. Eu não estou defendendo a Bíblia, tá? Eu só estou dizendo que essa é a minha interpretação. Eu não interpreto como você interpretou. Para mim, por céu, está dizendo todos os céus, os 3 céus, por exemplo, eu gosto de falar que existem os 3 céus. E por terra ele quis englobar também o abismo, que é onde está o Hades, o inferno, o Sheol, a Gehenna, e as águas, entendeu? Essa é a minha opinião. Tá, Farias, é o seguinte, cara, o texto, do modo como ele está, ele deixa bem claro que Deus criou os céus e a terra a partir das águas, tá? Em momento algum, o Gênesis diz, e Deus disse, haja as águas, e aí, a partir disso, ele fez as outras coisas. O autor de Gênesis, ele tinha a visão de Deus como exatamente os pagãos entendiam, que Deus, ele era um ser que criava a partir do universo, ou melhor, a partir do oceano primordial. E Deus em Gênesis, de modo algum, é onisciente, nem mesmo com relação às coisas que existem hoje. Deus, ele vai aprendendo conforme ele vai criando, ele precisa perguntar para o homem onde estás. Não há nenhuma sugestão de que Deus estivesse usando algum tipo de recurso retórico quando ele perguntou isso para o homem. Tanto é que Deus andava no jardim, sabe? Deus não era metafísico de modo algum. Deus chega até mesmo a lutar fisicamente com Jacó no livro de Gênesis. No capítulo 18, Deus, acompanhado de 2 anjos, visita Abraão e diz que eles desceriam, ou melhor, eles iriam a Sodoma para ver o que estava acontecendo, para ver se realmente a cidade merecia ser destruída, sabe? Concordo. No capítulo 11, Deus diz, desçamos e confundamos a linguagem dos homens, porque eles estavam construindo a torre para chegar onde, Farias? Para chegar aos céus. Olha aí a visão terraplanista de novo. O céu como algo acessível, né? Como se o céu fosse uma coisa sólida, palpável, né? E Deus fica bravo com isso, né? Sendo que hoje nós temos aí foguetes e ônibus espaciais e satélites, né? Que já foram muito além da camada atmosférica e foram além do nosso sistema solar. No Gênesis, Deus é um ser físico, sabe? Isso é evidente, Farias. De modo algum, Deus é espírito em Gênesis. Esse conceito de Deus como um ser que nos circunda, que nos vê a todo tempo, só vai surgir bem depois lá, sabe? Por outros profetas, né? E Jesus disse a Nicodemos, se você não crê quando eu falo das coisas terrestres, como crerá se eu falar das celestiais? E eu digo mesmo para você, Farias, se você não crê na Bíblia quando ela fala sobre o formato da terra, como você vai crer quando ela fala sobre salvação da sua alma? Jesus usou Adão como um exemplo quando ele foi questionado sobre a questão do divórcio. Ele recorreu ao que está escrito no Gênesis, que no princípio Deus fez macho e fêmea e disse que os dois seriam uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu, disse Jesus, sabe? Depois o apóstolo Paulo vai usar Adão para falar sobre o significado da morte de Cristo, que assim como pelo pecado de um homem entrou a morte, pela justiça de outro homem entrou a justificação para a vida. Adão tem que ser literal, senão a morte de Cristo não tem sentido, segundo os autores do Novo Testamento. E o Gênesis é a base de tudo, por isso que eu já comecei por esse livro. No capítulo 1, nós temos ali Deus dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E Deus fez o homem à sua imagem, diz o texto. Mas por que
Deus falou no plural, então? Se o texto fala de Deus fazendo o homem, com quem que Deus estava falando, né? Aí depois, lá no capítulo 3, você vê que Deus diz: eis que o homem se tornou como um de nós, após comer o fruto proibido, porque ele conhece o bem e o mal. Impeçamos que ele estenda a mão e coma do fruto da árvore da vida para que viva eternamente. E aí Deus coloca os querubins para guardar a entrada do jardim com uma espada flamejante. Portanto, nós podemos entender, do modo como está o texto, que lá, quando Deus fez o homem, ele chamou os seres celestiais para formar junto com ele. E que a forma ali é forma geométrica mesmo. O contrário do que dizem 99% dos teólogos cristãos hoje, que dizem que Deus não tem forma humana, né? Mas realmente em Gênesis, Deus tem a forma geométrica de 2 pernas, um tronco, 2 braços, assim como os anjos têm também, né? Ou pelo menos os querubins ali que são citados. E tanto é que no capítulo 18, quando Deus desce para a terra para falar com Abraão, ele está acompanhado de 2 homens que são identificados depois como anjos lá no Novo Testamento, né? Ou seja, Deus, ele é realmente um ser que, além de não ser onisciente, ele também não é onipotente. Ele precisa da ajuda dos seres celestiais, até na hora de criar, né? Depois, quando ele vai impedir o homem de comer o fruto da árvore da vida, o fruto da vida eterna, né? E depois, quando ele vai confundir a linguagem lá na Torre de Babel, ele diz desçamos, né? Com certeza se referindo aos anjos, porque o autor do livro de Gênesis ainda tinha conceitos politeístas e muito provavelmente ele era enoteísta. Ele acreditava em vários deuses, dos quais um era o soberano, El, né? O deus ali daquela tribo nômade, tribo dos hebreus. Eu poderia falar também que Deus, além de não ser onisciente e onipotente em Gênesis, ele também não é moralmente perfeito, Farias. Deus mente descaradamente. Logo no início, quando ele fala: no dia em que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Aí, o que ocorre, Farias? O diabo engana o homem? Não. Assim como não tem Jesus lá em Gênesis 1:26, quando Deus forma o homem, também não tem diabo em Gênesis 3, não, Farias. O autor de Gênesis nem sabia o que era diabo, ou se sabia, não estava pensando nele quando escreveu o capítulo 3, porque o versículo 1 diz: a serpente era o mais astuto dos animais do campo. Essa é a explicação de por que a serpente falou. Tem uma câmera escondida que está no YouTube, lá dos anos 90, que o Silvio Santos fez com algumas crianças. Ele colocou elas dentro de uma sala com um aquário e tinha uma voz, um adulto falando como se fosse o peixinho, falando: oh, dá comida para mim aqui, né? E uma das crianças, algumas se surpreendiam, outras tranquilamente achavam aquilo uma coisa normal, né? E elas davam comida para o peixe. Um dos meninos falou: como você fala? E a voz respondeu: é que eu sou um peixe sabido. Farias, o autor de Gênesis, disse literalmente isso. Sabe por que a serpente falou? É porque ela era o mais astuto dos animais do campo. É isso mesmo, Farias. O autor de Gênesis está tratando você como uma criancinha tola, ingênua, que acha que o céu é sólido e que acha que um animal pode falar porque é o mais astuto de todos. E a serpente foi lá e disse a verdade. Deus disse para você não comer do fruto porque ele sabe que no dia que você comer, você vai ser como ele, conhecedor do bem e do mal. Dito e feito, Farias. Foi isso o que aconteceu. O homem comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, se tornou como Deus. Deus mesmo falou: eis que ele se tornou como um de nós, como um dos deuses. Pronto, Farias. Não tem morte espiritual, não. Mentira, não tem. Isso aí é mentira de Paulo. Isso aí foi uma invenção posterior, que o homem morreu espiritualmente. Isso aí foi um arranjo. Assim como colocaram Jesus lá em Gênesis 1:26, colocaram o diabo em Gênesis 3:1 e colocou a morte espiritual em Gênesis 2:17. Então acabou, Farias, acabou o cristianismo, acabou o judaísmo, porque essas duas religiões estão fundamentadas nesses mitos, cara, sabe? A Bíblia é um livro maravilhoso, que eu amo, que eu estudo.
assim como eu estudo outras mitologias, a gente tem muita coisa boa na Bíblia. O Gênesis encerra com a história mais maravilhosa de todas que já foi escrita na história humana, que é a história de José do Egito. É uma história inspiradora, que fala de valores, fala de família, fala de superação, fala de você sair literalmente do fundo do poço e você superar. Eu até me emociono quando eu falo isso agora aqui, Farias. Fala de você superar as suas dificuldades pelo seu trabalho, você não se vender. É uma história riquíssima, maravilhosa, e parece que até inspirou o Rei Leão. Provavelmente foi uma das inspirações para o desenho do Rei Leão. Porque é uma obra humana, e o ser humano é assim. Ele tem tudo de podre e tudo de magnífico. E a gente tem que usar a razão e a lógica para separar aquilo que é fato e aquilo que é mito. E é simplesmente isso. Infelizmente, ou felizmente, né? Ela não é a revelação divina. Assim, eu penso assim, que eu tenho uma explicação por esses episódios em que Deus, de fato, eu concordo contigo que, por exemplo, aquela frase de Deus não foi uma frase retórica. Adão, onde tu estás? Né? E aí ele disse lá, porque eu comi da árvore e vi que estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? Para mim não foi retórico mesmo, ok? Essa tua interpretação é uma boa interpretação. Mas a própria Bíblia, se você considerar a Bíblia como um todo, ela vai explicar por que ela vai dizer que Deus é onisciente, né, em outras partes, e vai explicar por que Deus agiu como não fosse onisciente, né? Também tem lá no capítulo 6 de Gênesis mesmo, né? E se arrependeu Deus de ter feito o homem. Olha, seria onisciente, como é que ele poderia ter se arrependido, né? E várias outras passagens como essas, né? Mas o apóstolo Paulo vai explicar que Deus age em dois níveis. Um como autor, eu creio no determinismo e sem que isso tivesse influenciado minha interpretação bíblica, até porque há muitas interpretações minhas bíblicas com as quais eu não concordo, mas eu não me atrevo a torcer o texto para que elas concordem com a minha visão filosófica, ok? Mas nesse ponto, essa minha interpretação bíblica coincide com a minha opinião filosófica, que é o determinismo. Então, o apóstolo Paulo vai explicar, da minha interpretação do que o Paulo disse, né, que Deus age em dois níveis, um como que escreve toda a história e outro como ator. Ele não somente escreve a história, as falas das personagens, as ações dos personagens, como ele também escreve as próprias falas dele enquanto ator. Deus age também. Então, enquanto ele simula. Eu não vou dizer dissimula, mas vou dizer simula, né? Então, ele escreveu, e a prova de que, assim, se você considerar a Bíblia como um todo, a prova de que ele escreveu que Adão iria pecar, que Adão iria responder porque percebeu que era errado estar nu, e que ele, Deus, iria perguntar a Adão, Adão, cadê você? Quem te mostrou que você estava nu? Quem te mostrou que fosse errado você estar nu? Né? Foi que Paulo disse que antes da fundação do mundo, isso é, antes de sequer Adão existir, Deus já havia predestinado, isso está no capítulo 1, Deus já havia predestinado os que seriam salvos para que fossem filhos de adoção. Adoção é aqueles que não eram originalmente filhos. Filhos de adoção por Jesus Cristo, para a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mas, ora, se Adão tivesse livre-arbítrio, então seria possível que Adão não tivesse cometido pecado. Logo, ninguém precisaria ser adotado por filho de Deus, porque todos seríamos filhos de Adão com filho de Deus. Porque da genealogia de Jesus Cristo, através de José, nós vemos lá uma genealogia ascendente, né? Não é descendente, como as outras, é ascendente. Nós vemos lá que Adão era filho de Deus antes da queda. Então ninguém precisaria ser adotado se Adão não pecasse. E outra coisa, Jesus não precisaria ter morrido, porque Jesus morreu no pecado de Adão. Paulo vai dizer, vai explicar, né? Mas nós fomos predestinados para ser filhos de adoção por Jesus Cristo antes da... Que, na opinião de Paulo, assim interpreto eu, Deus, enquanto autor, determinou que Adão pecasse para que exibisse a sua justiça, enviando o seu filho para morrer em resgate. Assim, não sei
a motivação para falar sobre esse assunto da Bíblia? Talvez você pense, você já disse algumas vezes, também hoje, durante a primeira discussão, você pensa que eu tenha alguma motivação religiosa eivando minha filosofia influenciada? Não tem, não tem. Por exemplo, eu amo a Deus. Quem ama a Deus é suspeito de falar o que de Deus? Que Deus é atemporal ou temporal? Atemporal. Eu digo que Deus é temporal. Eu sou uma pessoa muito sincera. Se você, por exemplo, se eu, não, pode ser que eu não tenha entendido também teu argumento, e nem entendido o argumento do Bertolt. Mas se, por exemplo, eu conseguisse entender e fosse um argumento certo, eu imediatamente ia defender que existe a hipótese. Então, assim, Vou falar um negócio. Só um instantinho, Davi. Então, eu falo da Bíblia de maneira totalmente imparcial. Mas, realmente, eu penso que a tua interpretação da Bíblia não necessariamente não é a interpretação correta, entende? Eu penso que o autor do Gênesis não estava querendo ser muito específico, muito, sabe, meticuloso no que ele dizia. Uma evidência que ele não explicou de onde saiu a esposa de Caim. Se ele tivesse querendo ser assim muito específico, muito meticuloso, ele teria dito: a esposa de Caim foi uma mulher extra que Deus fez para Caim, já que não tinha mãe, ou foi uma irmã. Não, ele omitiu-se disso deliberadamente. Na minha opinião, não é que ele estava distraído e falou e esqueceu que precisava explicar de onde saiu a mulher. Para mim é evidente que ele pensou nisso, mas ele falou importância. Basta dizer que ele teve uma mulher. Né? Tem uma explicação, mas não tem importância explicar essa incógnita. Deus, sobre a questão de se Deus ser moralmente perfeito, de fato, tem essa passagem, eu não concordo com essa interpretação. Tá? É possível, na minha opinião, que seja algum erro. Por exemplo, tem interpretações do Gênesis mesmo, muito truncadas. Por exemplo, aquela passagem em que a mulher de Moisés corta o pulso do filho de Moisés, os teólogos se esmeram para tentar resolver o sentido daquilo e ninguém consegue, ok? Então tem frases muito truncadas no Gênesis. Nós temos que entender que foram frases produzidas há milênios atrás, numa outra língua, português, do que nós temos é a tradução. Então pode ser que Deus não tenha querido dizer que no dia específico que você comer, você vai morrer. Agora, de fato, exemplos de que Deus mente, por exemplo, Deus mandou, por exemplo, um profeta, Deus mandou um profeta ir num lugar e não se hospedar em casa de ninguém, nem se alguém oferecer uma refeição para ele, porque ele sabe da viagem, não aceitar. Aí Deus mandou, vejam bem, Deus mandou o outro profeta mais velho e experiente mentir para ele, dizendo que Deus tinha mudado de ideia. Isso ele já voltando já bem sucedido da sua profissão. Não, Deus falou comigo que você pode comer na minha casa. Aí o cara comeu e morreu. Quer dizer, Deus mandou o cara mentir. Isso aí. Eu acho que o profeta também, Ezequiel, mentiu também para o povo, mas Deus continuou sendo mentiu para o povo Asquílio, se não me engano, ou Sírio, os dois. Eu vou levar vocês para o lugar de vocês, porque eles ficaram cegos, né? O profeta cegou eles. Viram, quando eles foram recuperados da cegueira, que o profeta, a recuperação da cegueira, eles estavam no meio do exército de Israel e iam ser mortos. Quer dizer, o profeta mentiu, mas sob a ordem de Deus. O fato é o seguinte, eu assim, concordo com a ética situacional. Mentir é errado, não é por um capricho de... Mentir é errado, porque mentir, geralmente, em termos absolutos, é errado, porque mentir geralmente está associado a você enganar alguém para se tirar um proveito, para se dar bem em cima de alguém. Mas se, por exemplo, tua mulher está grávida, está muito gorda, inchada, chorando aos prantos. Poxa, meu bem, eu estou muito feia, né? Estou muito gorda, estou muito inchada, e você diz assim, não, meu bem, você está linda, você está mentindo? Isso não é errado. Então, eu concordo com a ética situacional. Então, eu penso que Deus, situacionalmente, ele não seria antiético. E, de todo modo, eu creio que, né, Deus é necessariamente ético porque não haja uma ética sobre Deus. Né? Deus, se ele existe, ele é o autor, ele é quem cria as normas éticas. Porque apenas uma pessoa pode
criar uma coisa de interesse exclusivamente pessoal, como é a ética, a moral. E apenas uma pessoa que é o criador tem autoridade natural para estabelecer as regras de interesse exclusivamente pessoal. Então, Deus cria as regras éticas, na minha opinião, caso ele exista, e que poderia ser ético, por exemplo, matar um inocente, se Deus determinasse. Afortunadamente, parece que, se Deus existe, o ético é aquilo que coincide com aquilo que é benigno, ao contrário de aquilo que é cruel, né? O ético é o que seja errado matar o inocente. E que seja certo, por exemplo, um pai cuidar do filho, que não pode se cuidar sozinho, né? Sobre a questão também da serpente, eu também não interpreto como você, tá? Honestamente. Eu não penso que o autor quis dizer que a serpente era astuta porque falou, mas que ela era astuta por ter enganado o homem. A serpente, ela contou uma meia verdade para seduzir a Eva, né? Ela disse assim: não, Deus sabe que Deus não quer. Deus é, sei lá, muito invejoso. Ele não quer que vocês sejam como ele. Nesse ponto, ela contou uma meia verdade, porque como você disse, e é verdade, consciente. Deus disse: agora o homem é como de nós, sabendo o que é certo e o que é errado. Mas a serpente também contou uma mentira, disse assim: certamente vocês não vão. E eles morreram. E eles não iam morrer. A humanidade não iria morrer. Por quê? Porque não estava vedada a humanidade. A humanidade foi criada, o homem foi criado do pó da terra. E depois nós vamos ver em Salmos, Davi dizer que a estrutura dele é da terra. Então a estrutura do homem não mudou. Adão não era um super ser humano. Pelo contrário, ele era até inferior a gente, porque ele não sabia o que era errado antes da queda. Então ele tinha o mesmo corpo nosso, não tinha nada de 300 metros de altura, super sábio, igual muitas pessoas dizem. Pelo contrário, intelectualmente ele era inferior a nós. Ele não sabia nem que era errado estar nu, ok? Ou quando nós sabemos, infelizmente, graças a ele. Estou pressupondo que a Bíblia seja verdadeira, tá? Mas o acesso à árvore da vida, que era o elixir da vida, que permitia permanecer existindo, não era vedado. Então o homem ia viver eternamente. Uma vez que o homem transgrediu a ordem de Deus, a serpente de fato mentiu, porque vocês não morreram. E de fato eles morreram e todos nós morremos, pressupondo que a Bíblia seja fidedigna, em decorrência do erro de nossos antepassados. Por quê? Uma vez que o homem transgrediu a ordem de Deus estabeleceu maldições para essas três pessoas, de repente, a mulher e o homem, tirou o homem e a mulher do jardim do Éden e colocou lá os querubins, né? Com a espada flamejante para impedir o acesso ao homem da árvore da vida, para que o homem não pudesse viver. Deus cumpriu aquilo que ele tinha prometido. De fato, o texto parece dizer que é no dia mesmo. A interpretação certa é essa mesmo. Essa mesma. Que é no dia que ele comesse, ele ia morrer. Mas eu abro uma possibilidade de que seja um defeito ou do mesmo ou da tradução. Farias, em primeiro lugar, em nome da honestidade intelectual minha, tá? Não sua, né? Eu tô falando assim, que você deve ter cometido um erro quando você citou a passagem ali de que Deus teria mentido, né, pro profeta quando falou que era para ele rejeitar a comida se alguém oferecesse e depois ele mandou ele aceitar. Eu li aqui, primeiro livro dos 6, capítulo 13, o texto diz que um profeta se apresentou diante dele, né, e disse que Deus havia falado que era para ele aceitar, né? O texto não diz que Deus mandou o profeta dizer que era para ele falar isso. E aí, depois que ele come, o profeta, aí sim ele fala em nome de Deus, né? Porque você desobedeceu a ordem e você aceitou a comida, você será morto, tá? E eu concordo com você. Diga, você quer falar alguma coisa? Sim, não, desculpa, eu não gosto de interromper, não, Rafael, mas é só porque porque está implícito, assim, aquele profeta, acho que está implícito, eu não lembro, assim, de cor de toda a Bíblia, mas eu acho que está implícito, até da tua explicação, que aquele profeta recebeu uma ordem de Deus para testar o outro, através de uma mentira. Tanto é que ele sabia o que Deus tinha dito para o outro.
Tá entendendo? Tanto é que o sujeito morreu depois da sentença do profeta. Está implícito, a meu ver, quando você lê o texto, né, eu teria que ler ele novamente para poder demonstrar isso, né? Mas se você ler, eu acho que posso demonstrar que estava implícito que Deus foi que deu a ordem para aquele profeta velho teste com, entendeu? Mas aí o texto deveria dizer, sabe, o Farias, porque uma coisa pode estar implícita e ser logicamente necessária, né? Assim, ela pode ser uma conclusão logicamente necessária, entendeu? E aqui eu não vejo essa necessidade. Talvez Deus tenha dito ou talvez não. O texto diz que o profeta disse isso, mas ele não diz que Deus mandou o profeta falar. Aquilo que Deus falou realmente foi o que veio no final, quando Deus falou, olha, porque você me desobedeceu, né? Ou seja, aquilo que Deus falou é: não aceite comida e nem água de ninguém. Isso sim. Agora, a suposta permissão que Deus teria dado depois, isso aí foi por conta do homem que falou para ele. Né? O texto não fala que Deus mandou o homem falar isso. Mas seja como for, Farias, eu vejo que você está tentando, assim, com uma força muito grande mesmo, com uma grande ginástica da sua parte, você está tentando colocar essas informações todas em um molde que seja minimamente coerente, sabe? E eu me vejo na sua posição, porque eu já fui, eu já estive na sua posição, inclusive eu já defendi o mesmo que você defende hoje com respeito ao determinismo divino, né? Realmente, o apóstolo Paulo foi claríssimo quando ele ensinou que Deus já escolheu as pessoas antes da fundação do mundo para serem justificadas pelo sangue de Cristo, né? Ele ensinou de forma muito explícita essa doutrina que hoje é ensinada por poucos cristãos, né? Porque é uma doutrina difícil de ser aceita e aparentemente ela contradiz alguns outros textos, inclusive atribuídos ao próprio apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus quer que todos os homens se salvem, né? Então, se Deus quer que todos se salvem, por que ele escolheu alguns, né? Por que ele já não predestinou toda a humanidade para se salvar? Mas essa discussão, Farias, que é em torno de arminianismo e calvinismo, né, as duas linhas que trabalham com essa doutrina da predestinação, é irrelevante, porque isso tudo pressupõe o quê? Que no princípio Deus criou os céus e a terra, e Deus disse haja luz, e Deus separou as águas e colocou as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento, e depois Deus fez com que a terra subisse das águas, e Deus foi criando os animais, os passarinhos, os peixes. Deus fez as grandes serpentes, que nas nossas traduções está adulterado esse versículo, eles colocaram monstros marinhos, né? Mas na Bíblia de Jerusalém eles colocam direitinho ali. Deus criou os Tanim Gadol, né? Serpentes grandes. Se você consultar o site Blue Letter Bible, você pode consultar ali todos os versículos da Bíblia e eles mostram a palavra original, o significado dela e a sua aplicação no restante da Bíblia. E aí você vê que de jeito nenhum o autor estava falando de baleia, nem de tubarão, nem de nada parecido não. Ele estava falando, sabe do quê? De dragões marinhos, faria assim, aquele Leviatã que é citado lá no livro de Jó, né? Aquele bicho imponente que cospe fogo pelas ventas, aquele Leviatã que, segundo o Salmo 102, ele passeia nas águas, né? O grande monstro marinho é uma mitologia dos povos pagãos, né? Que foi também passada para os hebreus quando eles foram escrever os livros deles, assim como eles falaram de deuses, eles falaram também de dragões, né, que eram coisas que existiam apenas na imaginação daqueles povos. E o Gênesis diz que Deus criou os dragões marinhos, as grandes serpentes. E eu estava dizendo, então Deus ele criou o céu sólido, ele criou a terra, que não é uma bola molhada giratória, a terra é uma porção seca, estática, circundada por uma redoma, que é o céu. E aí Deus disse, façamos o homem, e aí Deus fez Adão. A doutrina da predestinação, na visão do cristianismo, se baseia na existência de Adão, né? Deus fez Adão com o propósito de manifestar
o Cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo e foi morto desde a fundação do mundo, né? Jesus já estava ali determinado no plano de Deus para vir à Terra e por isso Adão foi colocado no jardim com o propósito de comer do fruto do conhecimento. Assim como Judas também, foi chamado por Jesus de filho da perdição, né? Ele se perdeu para que a Escritura se cumprisse. Quando Jesus deu o pão molhado para Judas na última ceia, Satanás entrou em Judas e o que Jesus disse lá em João 13: aquilo que você tem a fazer, faça depressa, né? Então, quer dizer, era tudo um jogo de cartas marcadas. E Adão também, né? Deus falou para Adão, não coma do fruto, mas Deus já havia determinado que o homem teria que cair. Essa é a visão que se extrai da interpretação desse fariseu chamado Paulo, né? Que passou provavelmente por uma baita de uma alucinação ali e começou a fazer devaneios interpretativos em cima das escrituras hebraicas e fazer essas interpretações totalmente aberrantes, totalmente forçadas, que são refutadas por qualquer rabino aí que se você jogar no YouTube você vê os rabinos explicando de fato o Antigo Testamento sem esses malabarismos. E aqui eu encerro. Assim, a Bíblia é um livro interpretativo, né? Pode ser, e assim, por ser um livro extenso, cara, eu não vou conseguir ser convencido, assim, pela tua interpretação, né? Assim, mais realista, mais literal, né? E certamente também você não vai conseguir ser convencido pela minha interpretação, e nem a gente tem tempo para explicar, né, para dar suficientes argumentos para pelos quais o outro pudesse se convencer, né? Sobre Paulo, assim, o próprio apóstolo Pedro diz assim sobre o apóstolo Paulo, né? Mais ou menos. Deixa eu ver se eu acho aqui, que aí vai ficar mais, para não citar de memória. Né? Vamos ver se eu lembro. O apóstolo Pedro diz assim, uma coisa sobre Paulo. Quando eu estava começando a ler, na minha infância, né? Estava começando Romanos, super confuso. Eu tinha lido os evangelhos, tinha achado os evangelhos claros. Mas quando comecei a ler os Romanos, eu achei aquilo super confuso. E eu disse para o meu pai, que é pastor evangélico, assim, pai, mas eu não estou conseguindo entender que livro é esse. E meu pai disse assim, esse é o livro mais fácil de se entender da Bíblia. Mas aí eu continuei lendo os livros seguintes, a maioria deles. E aí mas aí depois eu acabei na segunda epístola de Pedro, que já está lá no finalzinho da Bíblia. E Pedro diz assim, e tende por salvação, 2 Pedro 3, a partir do 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Nós vemos aqui Pedro, que era o líder dos apóstolos, né, dos 12 apóstolos, quer dizer, os caras que pegaram o legado de Jesus Cristo, né, e é o principal deles, o Pedro, credenciando Paulo, o apóstolo Paulo. E aí o verso 16 diz assim, falando de como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Quer dizer, eu me identifiquei aqui, eu falei, tá vendo? A própria Bíblia está falando aquilo que eu tinha dito, que é difícil de entender. Paulo, ele tinha um defeito que eu também tenho, infelizmente, que é por querer se explicar muito, se torna muito prolixo, tendo um efeito reverso intencionado, né? Quer dizer, acaba ficando muito confuso e a pessoa não entende o que, né? Que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Uhum. Então nós vemos aqui, se Paulo equivocou-se na sua exegese, então a gente também tem que desconsiderar o apóstolo Pedro, né? Porque o próprio apóstolo Pedro endossou a revelação que Paulo teria recebido do próprio Jesus Cristo, como Paulo diz, né? Que receber a revelação não foi do próprio Jesus Cristo. Então, isso é interpretativo. É válido, sim, que os rabinos, porque as escrituras do Velho Testamento são comuns com o judaísmo e com o cristianismo, examinarem Paulo, né? Mas eu não confirmado que Paulo, a exegese de Paulo seja errada, e
ainda há o fato de que a exegese de Paulo foi endossada pelo principal dos apóstolos de Jesus Cristo, que foi o apóstolo Pedro. Farias, você pegou o pior livro possível do Novo Testamento para defender sua tese. Essa segunda carta de Pedro, ela sofreu uma resistência muito grande nos primeiros séculos do cristianismo para ser aceita como inspirada. Inclusive, esse tópico é outro que nós podemos tratar. Quem é que está falando aí? Tá, como eu estava dizendo, ô Farias, a segunda carta de Pedro não foi escrita pelo apóstolo Pedro, tá? É um pseudo-epígrafe. Existem várias evidências. Uma delas, em primeiro lugar, é o fato de o autor abonar a teologia de Paulo do modo como ele a abonou e dizer que Paulo escrevia escrituras. Ele fala de outras escrituras, ou seja, assim como o Antigo Testamento eram escrituras sagradas, eram palavras de Deus, as cartas de Paulo também eram consideradas por esse autor como palavras divinas. Era impossível que no primeiro século alguém escrevesse dessa forma, falando que as cartas de Paulo eram palavras de Deus. Sabe por quê, Farias? Porque os primeiros cristãos, eles esperavam a vinda de Jesus para aqueles dias, de acordo com a promessa que ele fez nos evangelhos sinóticos. Não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Quais coisas? Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestes, sinais nos céus que abalarão as nações, e o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, e mandando seus anjos para recolher os eleitos de toda a terra. Isto deveria se cumprir naquela geração, e todos os autores do Novo Testamento mostram que eles estavam esperando isso para aqueles dias. Eles tinham a doutrina de Cristo em forma oral entre eles. Isso era muito mais valioso que qualquer escrito, que qualquer carta. Eles tinham as escrituras sagradas, que eram o Velho Testamento, que para eles estava completo, né? E eles estavam apenas esperando a vinda iminente de Cristo. Paulo fala que ele, em Gálatas, que você citou, né, que ele não recebeu o evangelho de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. E ao contrário de Pedro e dos outros apóstolos que cumpriam a ordem de Jesus de pregar aos judeus, né, Jesus, segundo os evangelhos mais confiáveis, que são os sinóticos, ele disse: não vão pelo caminho dos gentios, preguem para os judeus. E antes de vocês terminarem de percorrer as aldeias, o Filho do Homem virá. Que Filho do Homem? Ele mesmo, né? Ele vindo nas nuvens dos céus para instaurar o reino de Deus. Então, era mais do que naquela geração, né? Uma hora ele fala que é naquela geração que, segundo o livro de Mateus, lá na genealogia de Cristo, uma geração tem um período de 40 anos, né? Mas Jesus foi além, ele falou: antes de vocês terminarem de percorrer as aldeias, que com certeza eram poucas, né? Então deveria ser coisas aí de estourando, se muito, alguns meses, né? Era para ser naqueles meses ainda, a manifestação gloriosa dele. E o Jesus, ele falou para Sirofenícia, que procurou ele, que tinha uma filha miseravelmente enferma, ele falou: olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? Porque ela não era judia. E Jesus foi bem claro: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus era judeu para os judeus. O apóstolo Paulo chegou depois, fez uma baita distorção, criou uma nova doutrina. Por isso que ele falou: o que eu estou pregando não veio de homem algum. Ou seja, os apóstolos que andaram com Jesus não pregaram o que eu estou pregando. O que eu estou pregando é uma nova doutrina, e nós não conhecemos a ninguém segundo a carne. Nós não conhecemos a Cristo segundo a carne, ele fala, né? Nós conhecemos ele agora segundo o quê? Segundo o Espírito, né? Porque ele teve contato com Jesus, segundo ele, com o Jesus ressuscitado, que agora tinha essa doutrina expansionista, essa doutrina católica no sentido de ser universal, né? Foi Paulo que começou com essa história de que não precisa se circuncidar, não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer nada disso, né? E
Enfim, foi Paulo o fundador do cristianismo, né? Como nós temos hoje. A doutrina de Jesus, de modo algum, era uma doutrina para a humanidade inteira. E essa carta aí que chama essa carta atribuída a Pedro, que chama as cartas de Paulo de Escritura, com certeza ela veio do segundo século, como os melhores teólogos reconhecem. Ela não veio do primeiro século, muito menos do Pedro que andou com Jesus. Né? Eles não tinham o conceito de que eles estavam escrevendo livros sagrados. Né? O próprio Paulo fala nas cartas dele que, olha, eu julgo que é melhor que o homem fique sem se casar, né? Mas isso digo não o Senhor, mas digo eu. Né? Então, ele estava diferenciando aquilo que era mandamento do Senhor, ou seja, aquilo que era a ordem de Jesus e aquilo que era a opinião dele. Mas no momento que ele colocou isso na carta, aquilo teria se tornado palavra de Deus, teria se tornado uma orientação, porque se ele estava escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, qual o sentido dele colocar a opinião dele ali? Seria uma mera curiosidade? Seria um mero penduricalho? Né? É evidente que Paulo não tinha noção de que ele estava escrevendo palavra de Deus. Ele estava escrevendo apenas orientações para aquela geração que iria passar em alguns anos, porque Jesus iria voltar, segundo ele diz, né? Logo na primeira carta que ele escreve, que é a carta aos Tessalonicenses, é o primeiro livro do Novo Testamento, na ordem cronológica, ele fala que nós que estivermos vivos, né, nos encontraremos com o Senhor nos ares, sem passar pela morte. Né? Enfim, Farias, é evidente que Jesus se enganou terrivelmente. Tanto é que quando ele viu que ele não seria livrado da morte, né, ele falou diante dos algozes dele, olha, desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus, né? Blefou ali, ele achou que Deus iria livrá-lo da morte, naquele momento que Deus iria intervir, e isso não aconteceu. E é por isso que nos momentos finais ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Né? E nesses mais de 2000 anos, os cristãos estão igualzinho os apóstolos, incluindo o lunático Paulo. Eles estão esperando que nos dias deles, Jesus virá. Né? E é o ser humano, né, colorindo a sua sofrida existência com fantasias. O próprio apóstolo Pedro, no livro dos Atos, na verdade, a extensão do evangelho aos gentios não começa com o apóstolo Paulo, mas sim com o apóstolo Pedro, justamente o líder dos apóstolos, dos 12, né? Porque Deus teria mostrado no livro de Atos a passagem que Deus teria mostrado aquela visão ao apóstolo Pedro de animais imundos que os judeus não podiam comer, e uma voz do céu dizendo, Pedro, levanta-te, mata-te, mata e come, e aí Pedro teria obedecido a ordem do Espírito Santo para ir à casa de Cornélio, que era um gentio, mas era um homem piedoso, né? Era não sei se era um judeu prosélito, mas ele era crente no judaísmo, ok? Crente no Deus do judaísmo. Então, não só o apóstolo Paulo, mas também, isso começa, na verdade, com o apóstolo, né, a extensão da salvação aos gentios. O próprio Jesus Cristo diz em João 10, faz uma analogia dele com o pastor e das suas ovelhas israelitas como o seu rebanho de então. Ele diz assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a essas convém agregar. Então haverá um pastor e um só rebanho, não seria mais dois, judeu e gentio. Isso é uma interpretação, claro, e é um fato que Jesus Cristo, não sei por que razão, mas ele era uma espécie, sem querer zombar, né, de Jesus Cristo, uma figura. Se ele era o que ele dizia que ele era ou não, ele era um homem ético, então jamais eu queria zombar dele. Mas ele é uma espécie de mestre dos magos. O mestre dos magos, para quem viu aquele desenho, ele era uma figura que falava por enigmas. Jesus também falava muito por enigmas. Ele dizia, por exemplo, para o Nicodemos, se quem não nascer... O Nicodemos perguntou, não lembro a pergunta, mas pode ser que seja essa, uma coisa nesse sentido. O que devo fazer para salvar-me? Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Isso quer dizer, nascer da água e do Espírito. E aí Jesus diz para ele, se surpreende, aparentemente, com o fato do cara ter ficado confuso com essa resposta, que é uma resposta confusa mesmo, tá?
E aí ele diz assim, se eu falei de coisas naturais, eu estou citando o mesmo texto que você citou, mas o que Jesus disse, de fato, não foi claro. Jesus não falava coisas claras. Jesus dizia, tem um alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos, diz a Bíblia, que não entenderam o que Jesus quis dizer. Então, Jesus não era muito claro no que ele... Então, talvez, quando ele disse... eu estou ciente de que ele disse que, em Mateus 10, né? Vocês não terminarão de percorrer... E o sentido parece claro. Parece que, assim, vocês não vão ter que passar por tantas perseguições até que venha o Filho do Homem. Mas talvez ele não tenha querido dizer isso, como nós entendemos. Não passar essa geração. Talvez ele, por geração, ele quis dizer outra coisa. Né? Agora, fica de fato confuso, e isso para mim é uma questão muito relevante, né? Quando, por exemplo, lá em Apocalipse, vai dizer assim, as coisas que em breve vão de acontecer. Quer dizer, Apocalipse conta coisas que em breve iriam acontecer. E eu sou muito honesto para dizer que, de fato, depois de 2000 anos, mais ou menos, mais de 2000 de que o Apocalipse foi escrito, que se acontecesse agora, já não teria, pelo conceito que eu tenho de breve, já não teria sido. Ok? Eu tenho que ser sincero. Então, eu penso que esse texto é falso, porque eu penso que essa é a interpretação certa do texto, que seria breve mesmo. Eu tenho que ser sincero. Parece falso, mas não é conclusivo, porque é um livro interpretativo. Ok? Pode ser que o autor se expressou muito mal, pessimamente mal. Mas como eu não posso presumir isso, eu tenho que aceitar, eu tenho que presumir que o autor se expressou bem, e eu, como exegeta, tenho que fazer a melhor exegese possível. Essa exegese pode ser errada, mas ela tem que ser a melhor exegese possível. E a melhor exegese possível é que o breve não pode durar uns 2000 anos, de modo que o texto seja falso, esse verso seja falso. Mas eu excluiria disso as palavras de Jesus Cristo, porque Jesus era muito confuso no que falava. Tá? Deus meu, por que me desamparaste? Eu penso que ele disse isso em cumprimento da profecia. Se não me engano, em Salmos 22, né? Não sei se é Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? É uma frase que condizia com aquela situação dele de estar na cruz, né? De estar morto na cruz. Eu não penso que ele tinha esperanças de que ele pudesse ser salvo depois de ter se levantado da oração no Getsemane. Depois de ter se levantado da oração no Getsemane, eu penso que ele estava resolvido que ele iria realmente morrer, que não tinha chance e tal. É assim que eu penso. Você escolheu outro péssimo livro para defender seu ponto de vista. O Evangelho de João é o evangelho menos histórico que existe. Ele quase não tem muita coisa relevante sobre a pessoa de Jesus e sobre as coisas que ele falou. Jesus jamais diria que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele é o caminho e a verdade e a vida, de forma alguma. Se você vê os evangelhos sinóticos, é uma outra teologia, é um outro Jesus, apenas no mesmo ambiente histórico e temporal. Tanto é que ele começa já falando, né? No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. E isso é uma alusão ao conceito filosófico dos pensadores que falavam, né, da inteligência suprema do universo, né? O Heráclito falava muito sobre Logos, e também o Fílon de Alexandria, que estava vivo ali na época, era um filósofo que falava sobre esse Logos, era um filósofo, se eu não me engano, grego, né? O autor desse evangelho, ele começa falando de Jesus como um ser sobrenatural, pré-existente à sua vida terrena. Ele nem fala nada sobre o nascimento dele, sobre o modo como foi, porque para ele não importa. Jesus é esse Logos, né, a inteligência divina, que estava com Deus e também era Deus, né? E Jesus, ao longo desse evangelho, é apresentado de uma forma muito mais exaltada que nos evangelhos sinóticos. Lá no jardim do Getsemane, ele não fica sofrendo, agoniado, implorando a Deus, suando sangue, como no Evangelho de Lucas, mas pelo contrário, ele está firme e forte. Ele faz a oração lá no capítulo 17, uma oração muito extensa, enorme, onde ele fala para o Pai, né? Ó Pai, agora glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu não perdi nenhum daqueles que tu me deste, porque são teus. Eu os guardei no teu nome.
guarda-os para que eles estejam sempre comigo, né? Ou seja, era um Jesus totalmente confiante. Enquanto nos evangelhos sinóticos, nas suas palavras finais antes de ser preso, ele fica repetindo as mesmas palavras, né? Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, passa de mim este cálice. E ele fica repetindo isso várias vezes, a ponto de um anjo do céu tem que descer, segundo Lucas, para ajudá-lo ali, para confortá-lo, porque ele está apavorado. Ele diz, a minha alma está angustiada até a morte, né? Em João, pelo contrário, o Jesus super-humano, né, quando os soldados vêm até ele vai até eles e diz, quem vocês procuram? Jesus, o Nazareno. Ego eimi, que em português é sou eu, né? Esse ego eimi ali é uma referência às frases de Deus no Antigo Testamento em que ele dizia eu sou, né? Era uma frase que mostrava a identidade divina de Jesus. Tanto é que os soldados recuam e caem no chão. E aí eles se levantam e Jesus pergunta, quem vocês procuram, né? Aí eles falam, Jesus, o Nazareno, já disse que sou eu. E aí eles vêm e pegam ele. Realmente era um Deus em carne, né? Não tinha nada a ver com Jesus, o Jesus dos sinóticos, porque ali nos sinóticos, Judas se aproxima de Jesus, beija ele, e aí os soldados vêm e pegam Jesus, né? Judas tem que identificar Jesus no meio dos outros, enquanto em João não. É Jesus que vai lá de peito aberto e encara os soldados, né? Jesus já existia antes de se encarnar, segundo João. Nos sinóticos, não. Nos sinóticos, Jesus começou a existir na Terra. Tanto é que o primeiro evangelho é Marcos. Como que começa Marcos? Jesus se apresenta diante de João Batista para ser batizado. E por que João Batista batizava? Para perdão dos pecados. Como que é? Jesus se apresentou para ser batizado por João, que batizava para perdão dos pecados, mas Jesus não era sem pecado? Não, não era não. Segundo Marcos, não tem o mínimo indício dessa ideia de que Jesus era um ser perfeito. Jesus era um homem como qualquer outro, que se apresentou para ser batizado, e ali ele se tornou Cristo e Filho de Deus, que são sinônimos, segundo Marcos. O Espírito Santo desceu sobre ele. Deus disse, esse é meu Filho amado em quem me comprazo. E aí tudo que Jesus faz, segundo Marcos, é no poder do Espírito Santo que lhe foi dado no batismo de João. Tanto é que quando Jesus é questionado depois, com que autoridade você faz esses milagres, ele responde com uma pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? E aí as pessoas não têm coragem de responder, porque eram os líderes religiosos. Se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, eles temiam a reação do povo, que acreditava que João era um profeta de Deus. Se eles dissessem que o batismo dele era do céu, Jesus iria confrontá-los. Então, por que vocês o rejeitaram? Né? E aí eles ficam quietos. E aí Jesus diz, eu também não falo com que autoridade eu faço esses milagres. É óbvio, no Evangelho de Marcos, a chave para entender a identidade de Jesus é o batismo de João. João era um profeta de Deus, e Jesus foi escolhido para ser Messias no momento que ele se apresentou para João. Ali ele se tornou o ungido, que é o mesmo que Cristo, porque o Espírito Santo o revestiu. E ele fazia as coisas no poder do Espírito dado por Deus. Enquanto no Evangelho de João não. Jesus diz, o Pai em mim é quem faz as obras. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Né? É uma outra visão, não é mais o Espírito Santo envolvendo Jesus, mas é o Pai mesmo em Jesus fazendo as obras. E Jesus muitas vezes se identifica como igual ao Pai. Né? No capítulo 5, no versículo 17 e 18, meu Pai trabalha no sábado e eu trabalho também. E aí o autor comenta que os judeus procuravam matá-lo porque ele não só quebrava o sábado, mas dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. E tantas outras passagens que a gente poderia citar aqui, né? Nos sinóticos não tem nada disso, não. Jesus fala, olha, eu digo para esse paralítico aqui, levanta e anda, porque o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Olha aí, na terra. Não é que ele perdoava pecados porque era Deus, não. Porque se ele fosse Deus, ele diria, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E se ele quisesse ser mais enfático, ele diria, ele tem poder no céu. Mas não, ele tem poder na terra.
Por que ele tem poder? Porque ele recebeu a procuração divina no batismo de João. Ele perdoava pecados com autorização de Deus, assim como ele levantava paralíticos, porque ele tinha o Espírito de Deus. Por isso que ele era Cristo, ou seja, ungido, né? Segundo Marcos. Jesus nasceu como? Como qualquer outro ser humano, segundo Marcos. Foi através de sexo? Foi sim. Que é a prova? Capítulo 3, Jesus inicia seu ministério, ele está curando e pregando dentro de uma casa. Ele está, a casa está lotada. Seus irmãos acham que ele está louco. Os irmãos vão até a mãe dele, que nem é citada pelo nome, hein? Pense nisso, Farias. O primeiro evangelho não fala nada de nascimento virginal e não fala nem o nome da mãe do Messias, nem quando ela é citada. Aí eles procuram a mãe dele e a mãe acompanha os filhos e aí alguém fala para Jesus, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. O que Jesus responde? Aquele que cumpre a vontade de Deus. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que tapa na cara aí. Sabe por que ele falou isso? Porque a mãe e os irmãos estavam querendo atrapalhar o seu ministério, queriam chamá-lo para fora por achar que ele estava louco. Mas Jesus disse que o reino de Deus já havia chegado. João Batista falava, o reino de Deus está vindo. Jesus disse, o reino de Deus chegou. Ele é o rei. O reino já está aqui. E agora, a minha família é formada por aqueles que me seguem, por aqueles que me reconhecem como Messias. A minha família biológica não tem mais valor para mim. Foi isso que ele disse com outras palavras, cara. É evidente, pelo texto, que Jesus ali teve um nascimento normal. Jamais uma mulher que teve a visita de um anjo, que teve o filho concebido sem semente masculina, faria o que Maria faz, né? Que nem a Maria é uma mulher sem nome ali, no capítulo 3 do Evangelho de Marcos, de acompanhar os filhos para chamar Jesus para fora de casa, né? E os filhos achavam que Jesus estava louco, ainda que fosse possível que os irmãos dele, né, que com certeza ouviram a história sobre o nascimento virginal, achassem que ele estava louco, jamais a mãe deles os acompanhariam nessa tentativa de atrapalhar mesmo o ministério, né, do Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré jamais diria isso, que a mãe dele e os seus irmãos são aqueles que guardam os mandamentos e os seguem, né? Mas se ele disse isso, realmente é porque eles estavam de costas viradas para ele e eles não faziam mais parte da família verdadeira dele, que agora era a família espiritual. E eu citei isso, Farias, para mostrar para você que foi sendo construída essa identidade de Jesus que nós temos hoje, né? No Evangelho de Lucas, tem um teólogo fundamentalista que eu ouvi esses dias, cara, que falou uma coisa impressionante, que Lucas e Atos eram um livro só, originalmente. Foi feito um corte ali no final, onde eles esticaram o final do Evangelho de Lucas, artificialmente, para fazer uma divisão entre Lucas e Atos, mas originalmente era o mesmo livro. Se assim significa que a passagem que você citou, que está em Atos 10, onde Deus fala para Pedro, né, que agora ele deveria pregar aos gentios, etc. Isso aí foi escrito pelo mesmo autor que disse que o anjo visitou Maria e anunciou o nascimento virginal e Maria deu à luz sem a participação de um homem. Por que eu estou falando isso? Porque lá na obra de Justino Mártir, chamada Diálogo com Trifão, né, é uma obra, se eu não me engano, do início do 2º século, Justino, o que ele fala para o Trifão? Trifão, você diz que o nosso Jesus é muito parecido com os deuses, porque Baco gostava de vinho, Hermes é chamado de palavra de Deus ou Logos, né? Há tantos deuses que nasceram sem intervenção masculina, né? Como na própria mitologia grega, Zeus tem filhos com as mortais, né? Nós temos vários semideuses na mitologia grega, como Perseu, Hércules, etc. Nós temos Esculápio, que fazia muitas curas, né?
Essas semelhanças ocorrem porque o diabo já sabia que o Messias viria e que ele faria isso e aquilo. E por isso o diabo inspirou os pagãos para que eles tivessem crenças similares às que nós cristãos defendemos hoje. Farias, essa defesa de Justino para o cristianismo é igual à defesa que a Chiquinha fazia do Kiko. Ah, ele tem umas bochechas de cachorro velho? Tem sim. E daí? Ah, ele é destrambelhado? Sim. E daí? Farias, é a mesma defesa. Ele confessou que Jesus realmente é um plágio de mitos. Ponto final, Farias. Acabou. O autor do Evangelho de Lucas, que muito provavelmente, quase, aliás, todos falam que é o mesmo, né? Os próprios fundamentalistas falam que quem escreveu Atos foi Lucas. Então, ponto final, Farias. O autor do Evangelho de Lucas, que veio com essa história mentirosa de nascimento virginal ali, que fez esse plágio horroroso, que já era um cara que tinha contato com os gentios e estava escrevendo para os gentios, e por isso ele colocou essa história para ficar mais palatável para os caras, escreveu também que Deus mandou Pedro pregar para os gentios. E aqui eu encerro. Mateus faz a genealogia lá de Jesus. Aí, nesse caso, aí já a partir de Miriam, né? Maria. Enquanto a de Lucas seria de José. E diz assim, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, seria pai de Maria, segundo alguns rabinos, não o marido, da qual nasceu Jesus, né? Pode ser que o José fosse o pai dela, ou pode ser que o pai dela fosse uma outra pessoa, que ela tivesse cometido adultério, por esse verso, digo, né? Pode ser, mas o fato é que o verso se limita a dizer que Jesus nasceu em Miriam, né? E aí diz que o anjo disse a José, né, o marido de Maria, que não temas receber Miriam, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E diz assim, e não a conheceu até que deu à luz seu primogênito, pôs no nome de Jesus. Conhecemos em sentido bíblico. Então, o fato é que, assim, parece muito suspeito que a visão do autor do livro de Mateus coincida com a visão do autor do livro de Lucas, que Jesus não teria nascido de 8, né? Mas sim de um milagre, né? Que o pai de Jesus, não, literalmente, não fosse José, mas fosse Deus, fosse o Espírito Santo. João e Hebreus também comentou sobre a questão do livro de João, né? Mostrando Jesus como existente antes da fundação do mundo. Mas o livro de Hebreus também mostra isso. E há uma ponte entre aquele capítulo, eu não lembro se é o capítulo 6, verso 53, em que Jesus diz assim para o João, e ele diz na linguagem da época, né? Se a gente... Fulano entrou pelo cano. Todo mundo no Brasil entende o que a gente quer dizer. A gente quer dizer que a pessoa se encrencou. Mas se a gente tivesse traduzir para uma outra língua, a pessoa não ia entender. Ia entender primeiro literalmente. Não seria nem culpa do intérprete do exagero, né? Mas o fato é que é uma outra língua, com expressões idiomáticas da época, né? E Jesus disse assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Quer dizer, eu existo antes que Abraão existisse. E ele disse assim também, Abraão se alegrou por ver o meu dia. E olha a resposta dos judeus. Tu não tens nem 50 anos, de fato Jesus tinha cerca de 30. E já viste Abraão, quer dizer que eles entenderam essa expressão, que a gente não entende, que Jesus tivesse tido um encontro com Abraão, absolutamente, tá? Mas eles entenderam assim, que Jesus quis dizer, Abraão se encontrou com ele, conheceu ele. Quer dizer, que ele é tão antigo, pelo menos, como Abraão. E depois ele diz, antes que Abraão disse, eu sou. É a resposta dele para a pergunta dos judeus. Então, Jesus estaria dizendo ali que não só ele é tão antigo como Abraão, como ele é mais antigo. Tá? Que Abraão, inclusive, conheceu ele pessoalmente. E a gente, quando a gente vai lá para o livro de Hebreus também, que é outro também que é controvertido,
né? Se quem é o autor, se é Paulo, creio que não seja, que a linguagem não é confusa, Paulo é confuso, né? Eu já tinha visto isso antes de ler. E, o livro de Hebreus diz que fala sobre Melquisedeque. E o livro de Hebreus mostra claramente que esse Melquisedeque se encontrou com Abraão era Jesus Cristo. Então ele só usou esse nome. Melquisedeque era sumo sacerdote, Jesus é sumo sacerdote, e permanece sumo sacerdote eternamente. Nós sabemos que esse cargo vitalício, só existia um sumo sacerdote, era um cargo vitalício. Então foi isso que talvez Jesus estivesse quando disse que ele se encontrou. Abraão conheceu ele pessoalmente, que é tão antigo, pelo menos como Abraão, é mais antigo. De Tá fato, falhando Abraão se muito. Cara, tá falando muito seu microfone aí, mas você tá falando que o livro de Hebreus, né, diz que Jesus é Melquisedeque porque Melquisedeque enfim, em resumo, né, Jesus disse em João que Abraão se encontrou com ele e que isso se explica porque, segundo o livro de Hebreus, Melquisedeque ele não tem pai, nem mãe, nem genealogia e, portanto, ele era uma manifestação de Jesus lá atrás. Então, eu posso demonstrar que uma interpretação preferível de alguns textos de Hebreus, que Melquisedeque e Jesus, no tempo, designam que Jesus e Melquisedeque sejam a mesma pessoa. Jesus começou a existir da terra, Jesus se batizou. O fato pelo qual Jesus se batizou é incerto. Eu não sei, eu não tenho uma interpretação de por que Jesus se batizou. Mas é notável aquilo que João Batista disse a ele. Disse, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim, né? Isso permite a interpretação segundo a qual Jesus se batizou, mesmo não tendo pecado. Isso não determina que isso seja um fato, mas pelo menos torna possível. Jesus poderia ter se batizado por diversas razões especulativas. Só isso que eu tenho para falar. Provavelmente, certamente você tem uma resposta a cada um desses argumentos, né? E tem novas questões a levantar, mas a gente pode deixar isso para uma outra opinião. De fato, como eu disse, a Bíblia é um interpretativo muito extenso, mas a gente pode conversar sobre isso num outro lugar. Eu creio que não será assim conclusivo, né? O final não será uma coisa conclusiva, mas certamente será útil para a gente, pelo menos, saber se é mais verossímil que determinada parte da Bíblia ou a Bíblia toda seja verossímil, né? A gente possa considerar ela, no geral, fidedigna ou não. Agradeço a todos. Realmente eu ia falar para a gente concluir aqui mesmo, porque eu acho que a gente já explanou bastante o assunto. Eu acho que, né, nós já mostramos assim os lados todos da controvérsia. Eu acho que não vale a pena a gente continuar, né, porque aí a gente teria que ir para outros textos, né, e outros argumentos e tal. Mas eu acho que aquilo que eu falei já é suficiente para mostrar o meu ponto de vista, né, a minha visão sobre essa questão toda aí, sobre esse problema todo, né. E eu acho que é isso mesmo, e eu tenho que me retirar também para fazer outras atividades, e eu agradeço a atenção de todos aí, principalmente do Farias.